Olá, exploradores do universo! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante para o nosso vizinho celestial mais próximo. Um corpo que tem inspirado poetas, cientistas e sonhadores por milênios. A Lua. Alguma vez se perguntaram como é que ela realmente é? O que se esconde para além da sua face brilhante, que vemos quase todas as noites? Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo nos segredos da Lua, desde a sua geologia acidentada até a sua dança cósmica, a volta da Terra. A Lua é muito mais do que apenas uma luz no céu noturno. Ela é um mundo por si só, com uma história rica e complexa, escrita nas suas crateras e planícies. É o único corpo celeste, para além da Terra onde os seres humanos já pisaram. Um marco monumental na nossa busca por conhecimento. Mas mesmo com tudo o que aprendemos, a Lua ainda guarda muitos mistérios. Por que é que ela nos mostra sempre a mesma face? O que são aquelas manchas escuras que vemos a olho nu? E será que um dia poderemos viver lá? Fiquem conosco, porque ao longo dos próximos minutos, vamos desvendar estas e muitas outras questões. Esta não é apenas uma aula de astronomia. É uma aventura para entender o nosso lugar no cosmos. Vamos começar a nossa jornada lunar. Vamos começar pela superfície, pela geologia da Lua. Quando olhamos para a Lua, mesmo sem um telescópio, conseguimos distinguir duas áreas principais: as zonas claras e as zonas escuras. As áreas claras e montanhosas são chamadas de terras altas, ou Teri. Elas são a parte mais antiga da crosta lunar, com mais de 4.000 milhões de anos. Estão cobertas por incontáveis crateras de impacto, cicatrizes de um passado violento no sistema solar, quando asteroides e cometas bombardeavam tudo à sua volta. Cada cratera conta uma história de uma colisão cósmica. Algumas são pequenas, outras são gigantescas, como a Bacia do Polo Sul Aitken, uma das maiores crateras de impacto conhecidas em todo o sistema solar. Agora, e as manchas escuras? Os astrônomos antigos pensavam que eram oceanos, e por isso chamaram-lhes Maria, que em latim significa mares. Hoje sabemos que não há água líquida ali. Os Marias são, na verdade, vastas planícies de basalto, uma rocha vulcânica escura. Há milhares de milhões de anos, a Lua era geologicamente mais ativa. Gigantescos impactos perfuraram a crosta lunar, permitindo que a lava do interior subisse e preenchesse estas enormes bacias, solidificando-se para formar as superfícies lisas e escuras que vemos hoje. É por isso que os Maria têm muito menos crateras do que as terras altas. São geologicamente mais jovens. Além das crateras e dos mares, a superfície lunar está coberta por uma camada de poeira e pequenos fragmentos de rocha chamada regolito. Este material foi criado ao longo de anos pelo bombardeamento incessante de micrometeoritos. É um pó fino e abrasivo, como descreveram os astronautas da Apollo. Agora, podem estar a pensar: se a Lua teve vulcões, ela tem uma atmosfera como a da Terra? A resposta curta é: não exatamente. A Lua tem o que os cientistas chamam de uma exosfera. É uma camada de gases extremamente tênue, tão fina que as moléculas de gás raramente colidem umas com as outras. A densidade desta atmosfera é trilhões de vezes menor que a da Terra ao nível do mar. Se estivéssemos na Lua, para todos os efeitos, estaríamos no vácuo do espaço. Mas de onde vêm estes poucos gases? As fontes são variadas. Uma parte vem do vento solar, um fluxo de partículas carregadas que emana constantemente do Sol. Quando estas partículas atingem a superfície lunar, podem arrancar átomos, um processo chamado sputtering. Outra fonte é a libertação de gases do interior da Lua, um fenômeno conhecido como outgassing. E também há a contribuição de micrometeoritos que se vaporizam no impacto. Os principais gases encontrados nesta exosfera são o argon, o hélio, o neon, o sódio e o potássio. Todos em quantidades minúsculas. A ausência de uma atmosfera substancial tem consequências enormes. Sem ar para reter o calor, as temperaturas na Lua são extremas. Durante o dia lunar, que dura cerca de 2 semanas terrestres, a temperatura na superfície pode chegar a 127 graus Celsius. Durante a noite lunar, igualmente longa, as temperaturas podem cair para 173 graus negativos. Além disso, sem uma atmosfera para queimar meteoros,
até as mais pequenas partículas atingem a superfície, contribuindo para a formação contínua do regolito que mencionamos. E claro, o céu é sempre negro, mesmo durante o dia, porque não há moléculas de ar para espalhar a luz do Sol. Então, do que é que a Lua é feita? A composição química da Lua é, ao mesmo tempo, semelhante e diferente da Terra, o que nos dá pistas cruciais sobre a sua origem. A teoria mais aceite hoje é a da hipótese do grande impacto. Esta teoria sugere que há cerca de 4.500 milhões de anos, um protoplaneta do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a jovem Terra. O impacto foi tão colossal que pulverizou o Theia e arrancou uma enorme quantidade de material do manto da Terra. Detritos foram lançados para a órbita e, ao longo do tempo, aglomeraram-se para formar a Lua. Esta teoria explica muitas coisas. Por exemplo, a Lua tem uma densidade muito menor que a da Terra. Por quê? Porque é composta principalmente pelo material mais leve do manto da Terra e do Theia, enquanto o núcleo denso de ferro da Terra permaneceu intacto. As amostras de rocha trazidas pelas missões Apollo confirmaram isto. As rochas lunares são ricas em silicatos, especialmente feldespato nas terras altas e piroxeno e olivina nos mares de basalto. Elas são muito semelhantes às rochas do manto terrestre, mas com uma diferença crucial. São extremamente pobres em elementos voláteis, como a água, e também em metais como o ferro. Isto faz sentido, pois o calor extremo do impacto teria vaporizado os voláteis e o ferro mais pesado teria permanecido na Terra. Recentemente, no entanto, missões como a hélice Ares da NASA e a Chandrayaan-1 da Índia encontraram evidências de gelo de água em crateras permanentemente sombreadas nos polos lunares. Estas são áreas onde a luz do Sol nunca chega, tornando-as alguns dos lugares mais frios do Sistema Solar. A descoberta de água, mesmo em forma de gelo, é revolucionária, pois poderia ser um recurso vital para futuras bases lunares, fornecendo água potável, oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível de foguetes. Finalmente, vamos falar sobre os movimentos da Lua, a sua rotação e translação, que definem a nossa relação com ela. A Lua completa uma órbita ultransla, ou a volta da Terra em aproximadamente 27,3 dias. Este é o chamado mês sideral. No entanto, o tempo que leva para a Lua ir de uma lua nova à próxima lua nova é de cerca de 29,5 dias. Este é o mês sinódico, e é a base dos nossos calendários lunares. Por que é que há esta diferença? Porque, enquanto a Lua orbita a Terra, o sistema Terra-Lua também está a orbitar o Sol. Assim, a Lua precisa de viajar um pouco mais na sua órbita, para apanhar a mesma posição relativa ao Sol. Agora, o facto mais intrigante: a Lua está em rotação síncrona ou acoplamento de maré com a Terra. Isto significa que o tempo que ela leva para girar uma vez sobre o seu próprio eixo é exatamente o mesmo tempo que leva para completar uma órbita à volta da Terra, 27,3 dias. O resultado: a Lua mostra-nos sempre a mesma face. O lado que nunca vemos da Terra é chamado, incorretamente, de lado escuro. Não é escuro. Ele recebe tanta luz solar quanto o lado que vemos. Apenas nunca está virado para nós. O termo correto é lado oculto ou lado afastado. Este fenômeno de acoplamento de maré não é uma coincidência. Aconteceu devido à interação gravitacional entre a Terra e a Lua, ao longo de milhares de milhões de anos. A gravidade da Terra criou uma protuberância de maré na Lua, e o atrito dessa protuberância gradualmente desacelerou a rotação da Lua até que ela ficasse travada nesta configuração estável. Este mesmo processo está a acontecer com a Terra. A atração da Lua causa as nossas marés oceânicas, e o atrito dessas marés está a desacelerar muito lentamente a rotação da Terra, tornando os nossos dias cada vez mais longos. Ao mesmo tempo, para conservar o momento angular, a Lua está a afastar-se de nós a uma taxa de cerca de 3,8 centímetros por ano. E assim, a nossa viagem pela Lua chega ao fim. Vimos que ela é um mundo geologicamente complexo, com uma história de violência e fogo, esculpida por impactos e vulcões.
Descobrimos a sua não atmosfera e as temperaturas extremas que resultam disso. Exploramos a sua composição química, que nos conta a história dramática do seu nascimento a partir de uma colisão cataclísmica com a nossa própria Terra. E desvendamos a dança celestial da sua rotação e translação, que explica por que é que o seu rosto nos é tão familiar. A Lua não é apenas um satélite, é um arquivo da história do Sistema Solar. Um trampolim para a exploração espacial e um espelho que reflete a nossa própria curiosidade e desejo de explorar. As futuras missões, como o programa Artemis da NASA, prometem levar-nos de volta à Lua, desta vez para ficar. Quem sabe que novos segredos iremos descobrir quando estabelecermos uma presença humana permanente lá. A Lua continua a chamar-nos, um farol de possibilidades no vasto oceano cósmico. Espero que tenham gostado desta exploração lunar, tanto quanto eu. Se aprenderam algo novo hoje, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar este vídeo com outros entusiastas do espaço e subscrever o nosso canal para mais aventuras pelo universo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.